Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Cláudio Rosa, aqui do canal Que Diz a Bíblia. Mais uma vez estamos juntos para ministrarmos uma palavra da parte do Senhor. Começo agradecendo a você que tem nos acompanhado, você que é inscrito no canal, que tem dado o seu like, isso é muito importante, compartilhado e também comentado. A você que é novo no canal, que está conhecendo agora, peço que ao final do vídeo, se você gostou, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações das lives e também dos vídeos que são lançados aí, tá bem? Deus abençoe. Olha, nós vamos falar sobre o voto. Qual a importância do voto a Deus em tempos de graça, ou nos dias da graça em que nós vivemos? O que diz a Bíblia a respeito de se praticar votos, de se fazer votos? Isto é uma ordenança? É lei? Ou é algo que a Bíblia não fala mais na nova aliança? Vamos ver o que diz a Bíblia a respeito desse assunto logo depois da nossa vinheta. Muito bem, estamos de volta. Devemos fazer voto a Deus em época de graça? O que são os votos? Esta é uma prática que ela é ensinada na igreja neotestamentária, nas cartas paulinas. As doutrinas da igreja estão também alastradas sobre questão de votos. Como funciona isso? Bem, nós temos visto que em muitos lugares, muitas organizações religiosas chamadas evangélicas incentivam as pessoas a praticarem o voto, a fazerem o voto não só na questão secular, mas também espiritual. Eu vou explicar o que é isto. Por exemplo, pega-se lá um envelope e se coloca lá uma quantia de dinheiro dentro desse envelope, um voto, ou leva-se o envelope, como muitas vezes falam, olha, leva o envelope embora, faça o voto, coloque lá o valor que você especificou, que você foi feito o voto, e muitas vezes não é nem a própria pessoa em que faz, especifica o valor, né, que ele vai colocar, mas isso vem da liderança ali, e ele faz esse voto, coloca esse valor dentro do envelope para que possa alcançar benefícios seculares, no caso financeiros, ou seja, se faz uma barganha com Deus através desse voto. Isto é um dos exemplos, não para que ela receba somente dinheiro, mas que consiga lá uma casa, uma viagem, a compra de um carro, alguma coisa nesse sentido secular, como nós falamos. A outra questão, a outra intencionalidade, muitas vezes, do voto, é para que ela tenha lá, como é colocado na mente de muitas pessoas, que ela tenha uma unção a mais, que ela tenha um poder a mais, um dom que ela talvez pense ter, ou que ela até tenha, mas ela acha que ela deve aprimorar isso. Então o voto vai ser um instrumento para que ela possa galgar essa posição. Mas, definitivamente, a Bíblia fala o que na nova aliança a respeito disso? Antes de nós vermos a questão da nova aliança, vamos ver o que se fala a respeito de votos no Antigo Testamento. Uma das primeiras passagens bíblicas que nós vemos, um personagem bíblico falando sobre voto, está lá em Gênesis, no seu capítulo 28, no versículo 20, Jacó, onde diz assim, versículo 20 do capítulo 28 de Gênesis. E Jacó fez um voto, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Então aqui está uma passagem bíblica que mostra Jacó, um dos patriarcas, fazendo um voto. O que nós observamos aqui? Duas questões importantes. Uma está ligada à outra, mesmo que não diretamente, ou diretamente está. Ele faz um voto, e esse voto é concernente ao dízimo. Poderia ser concernente a qualquer outra coisa, mas aqui ele colocou o dízimo. O que nós precisamos entender é que esse voto que Jacó faz é um voto esporádico. A Bíblia relata apenas uma vez. Jacó viveu quantos anos? 147 anos. Durante 147 anos ele poderia ter feito centenas de votos. E a Bíblia ter mostrado essas centenas de votos, se fosse importante. Teria relatado centenas de votos que Jacó fez e relacionado ao dízimo ou qualquer outra questão. O que não é o caso.
é uma passagem bíblica onde Jacó faz um voto relacionado ao dízimo e não se fala mais sobre isso. Ou seja, não há uma dogmatização aqui, não há uma doutrinação aqui. É uma passagem descritiva, não é uma passagem normativa. Não é uma passagem normativa sobre a questão do dízimo e sobre a questão do voto. Nós não estamos falando de dízimo aqui, estou apenas dando um exemplo. Temos um outro vídeo que podemos estar fazendo a respeito do dízimo, mas aqui estamos falando como uma questão pontual. Ou seja, ele faz um voto relacionado ao dízimo durante seus 147 anos de vida, que é um tempo razoável. Eu acho que ninguém que está nos assistindo aqui tenha 140 anos ou vai viver esse tanto de tempo. Mas enfim, então essa é uma passagem. A Bíblia também fala de um outro tipo de voto, que era o voto do nazireu, que era o voto nazireu, uma palavra que quer dizer separado, que era aquele que não poderia passar navalha sobre a sua cabeça. Isso foi institucionalizado por Deus ali em Números. Números no seu capítulo de número 6, do versículo 1 ao 4. Olha o que diz lá, Números 6, 1 ao 4. E falou o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel, e diz-lhes, quando um homem ou mulher se tiver separado fazendo voto de nazireu, para se separar ao Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará, vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu nazinerado não comerá de coisa alguma, que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Era muito rígido, um voto que mostrava a separação dessa pessoa que fazia o voto de nazireu para com o Senhor. Então ele não raspava a cabeça, não podia tomar bebida forte, especificamente aqueles que tinham esse voto de nazinerado. A Bíblia está sendo bem específica aqui e está institucionalizado esse voto aqui em Números capítulo 6, do seu versículo 1. Existe também a Bíblia falando da regulamentação agora dos votos. A regulamentação. Aonde nós olhamos isto? Lá em Números também, no seu capítulo de número 30. Números capítulo 30, no versículos também 1 e 2. Números capítulo 30, versículo 1 e 2, que diz assim: E falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo, esta é a palavra que o Senhor tem ordenado, ou seja, uma ordem. Quando um homem fizer um voto ao Senhor ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca fará. É interessante que depois você leia todo o capítulo 30, mas os 2 primeiros versículos já vem trazendo uma regulamentação a respeito do voto, Deus deixando as ordens, as diretrizes, dizendo, se você vai votar, você vai cumprir, e falando sobre os casais, sobre os filhos, todos esses assuntos, essas pessoas relacionadas à questão do voto. Mas a Bíblia também fala lá em Deuteronômio, Moisés ele vem escrevendo sobre a liberdade de você fazer ou não o voto e as consequências de você fazer o voto e não cumprir e de você não fazer o voto e por isso você está sem obrigação nenhuma. Então também existe essa abertura. Lá em Deuteronômio, no seu capítulo de número 23. Deuteronômio, capítulo de número 23, os versículos 21 até o 23, que diz assim, quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Ou seja, se você faz o voto e não cumpre, é pecado. Porém, aqui existe um porém, abstendo-te de votar, não haverá pecado em ti. Ou seja, se você não fizer o voto, você não tem compromisso nenhum. O que saiu dos teus lábios guardarás e cumprirás, tal como voluntariamente votasses ao Senhor teu Deus, declarando-o pela tua boca. Ou seja, se você voluntariamente, se as pessoas dessa antiga aliança faziam o voto voluntariamente, deliberadamente, elas tinham a obrigação de cumpri-lo, por estarem incorrendo em pecado se não o fizessem. Mas o versículo 22 diz, tem uma ressalva aqui, se você se abstém de votar, não há pecado em ti. Então não havia a obrigação de estar fazendo votos. E aqui é uma palavra que nos faz uma alusão, inclusive, àquilo que nós falamos no início, a respeito de Jacó. Jacó fez um voto, não por obrigação,
deliberadamente ele quis fazer, sem obrigação nenhuma, não havia nenhuma legislação que obrigasse os homens a fazerem votos todos os dias, ou uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano. A Bíblia relata que ele fez o voto uma vez só na vida, não existem outras declarações durante seus 147 anos de vida. Ok? E aí nós vemos essa liberdade, porque nós vimos aqui no capítulo 23 essa liberdade de se estar fazendo ou não os votos. Lá em Eclesiastes, que também é uma passagem bem conhecida, Eclesiastes, lá no seu capítulo de número 5, e o versículos 4 e 5 diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos, o que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Ou seja, Eclesiastes capítulo 5, os versículos 4 e 5, ele está em harmonia com Deuteronômio 23, 21, 23, aonde diz, olha, há liberdade de você não votar, e se você votar, você deve cumprir. Então nós vemos que dentro dessa questão no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o voto era algo praticado, e existem outras e muitas outras passagens falando sobre o voto. Obviamente nós aqui estamos pensando alguns textos para trazer na discussão, no assunto, mas existem muitos outros. A verdade é que no Antigo Testamento, essa questão do voto ela era muito forte. As pessoas faziam, Deus vem falando sobre o voto, fala do voto não incinerado, a obrigação de se cumprir o voto e coisa e tal. Usa-se a terminologia, a etimologia do voto. Muito bem. Quando nós olhamos agora, Jesus, ele vem mudando essa questão, inclusive mudando, como eu falei, a etimologia, a terminologia. Jesus não usa mais o termo voto. Se bem que dentro da frase que nós vamos ler aqui do versículo, está inserido essa questão, mas Jesus não fala do voto, porque muda completamente o contexto. Nós não podemos esquecer que nós estamos vivendo na graça, e na graça, o nosso trabalhar e o trabalhar de Deus com a igreja é completamente diferente. Não no sentido de desobediência, alguma coisa assim, mas nós entendemos que na graça, o agir de Deus para com a igreja está diferenciado do agir de Deus para com a época ainda da lei. Bem, vamos olhar lá em Mateus, Evangelho de Mateus, no seu capítulo de número 5, e nós vamos ver aqui Jesus falando algo interessante. Mateus, capítulo 5, no seu versículos de número 33 em diante. Diz assim: outro sim, Jesus falando agora, outro sim ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Ele não diz voto. Jesus não falou assim, ó, não farás voto, mas cumprirás os teus votos ao Senhor. Ele fala de juramento. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é trono de Deus. Ou seja, não faça voto nenhum. Leia dessa forma. Nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, ou seja, de Deus. Nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua boca, porque não podes tornar, nem jurarás pela tua cabeça, melhor dizendo, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é problema, o procedente do mal ou do maligno. Então, o que Jesus está falando aqui, e que está, nós vemos ele mudando essa questão da etimologia, da terminologia, ele está mostrando o seguinte: na verdade, você não vai fazer voto. Você vai falar sim ou você vai falar não, se você é um cristão, e pronto, está resolvida a questão. Não existe mais esse direcionamento, ensinamento, promessas em cima de questão de votos. Não existem. Até porque o que acontece hoje com aqueles que ensinam a questão do voto e defendem a questão do voto, seja nas áreas materiais ou espirituais, como nós falamos no início aqui da nossa conversa, ela sempre está sendo direcionada e colocada como pragmático, ou seja, um pragmatismo. O que é o pragmatismo dentro da cabeça desse pessoal, que é um pessoal muito ligado à teologia da prosperidade? Se você fizer, vai ter resultado positivo. Todas as ações que são feitas desta forma sempre vão ter o mesmo resultado. A Bíblia não é pragmática nisso. Eu costumo dizer o seguinte: preste atenção, o único pragmatismo que existe na Bíblia, que é uma promessa, que o resultado sempre será o mesmo e positivo, é: se você crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador, você será salvo. Os demais resultados não são pragmáticos, ou seja,
eles podem ou não acontecer. Ah, pastor, mas vem cá, e a cura divina, a oração? Nós oramos e Deus pode ou não curar. Não porque ele não tenha poder, não porque ele seja perverso, não porque ele seja um déspota, se bem que usar a palavra déspota para Deus não é tão errado. Porque hoje a palavra déspota, ela é usada no sentido pejorativo. Mas para com Deus, quando você possa dizer que Deus é déspota, você não está dizendo no sentido pejorativo. O que é um déspota? Déspota é aquele que goza de plenos e totais poderes e faz o que quer, da maneira melhor que ele achar, sem dever explicações para ninguém. Quem é que pode fazer isso? Somente Deus. Então, ele é déspota neste sentido, não no sentido pejorativo, como nós vemos alguns juízes déspotas, como nós vemos algumas autoridades políticas que são déspotas. Sim, aí, nesse sentido, são verdadeiros malfeitores, que não é o caso de Deus, obviamente. Tá bem? Bem explicado, para que não haja nenhuma controvérsia aí. Então, dentro dessas questões seculares, é nesse sentido. Então, a Bíblia não ensina a fazer, no Novo Testamento, para o cristão, você fazer votos. O que nós fazemos é buscar em Deus, orarmos, os resultados virão ou não, e sempre Deus será glorificado nesse sentido. Nós não podemos fazer barganha com Deus, porque o que é ensinado na questão do voto é se fazer uma barganha. Existe uma legislação a respeito de voto hoje? Não. Existe alguma ordenança, como existe a ordenança do batismo, como existe a ordenança da ceia do Senhor? Não. Essas são as únicas duas ordenanças. O voto, então, não é uma ordenança, não há necessidade, não existe ensinamento e não tem esse valor que ensinam a serem feitos. O que nós devemos fazer é como diz lá na primeira carta de Pedro, deixa eu colocar aqui, primeira carta de Pedro, no seu capítulo 5, versículo de número 7, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, esse é o voto, é lançar sobre ele em oração as nossas ansiedades, os nossos dilemas, e ele tem cuidado de nós. E as respostas virão do Senhor, você fazendo um voto no envelope ou não, ou seja, qualquer outro tipo de voto. A igreja do Senhor Jesus está isenta destas questões que o Antigo Testamento mostrava com uma certa eficácia ou não, mas hoje nós vivemos uma nova aliança e um novo relacionamento com Deus através de Cristo Jesus. Amém? Muito obrigado pela sua participação aqui no canal. Eu fico agradecido por todos aqueles que estão inscritos, mais uma vez convidando você, se você gostou do vídeo, se você gosta aqui do canal, que você se inscreva, acione o sininho. Você que já é inscrito, dê o seu like, o seu positivo, o seu gostei. Comente também, compartilhe para que nós possamos continuar aí crescendo para a glória do Senhor Jesus. O canal crescendo para a glória do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Fique na paz.